Estação terminal. Terminal Station, Grajaú. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit on the right. Da ponte pra cá, não adianta querer ser, tem que ter pra trocar. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar. Outra vez nós aqui vai vendo, lavando o ódio embaixo do sereno. Cada um no seu castelo, cada um na sua função, tudo junto, cada qual na sua solidão. Hey, mulher, mata Mary Jane. Essa é a represa Billings. A represa que todo mundo conhece. Talvez você não saiba nem o nome, mas você conhece. Sabe como ela foi criada e por quem? Eu vou usar uns tópicos para você entender o que é a Billings. Tópico 1. A represa. Esse cara é o Asa White Kennedy Billings, também conhecido como Sr. Billings para os mais íntimos. Ele trabalhava para a Light. Não sei se você sabe, mas a represa foi construída devido à falta de energia da Grande São Paulo, que nem era tão grande assim naquela época, década de 1920. Para construir a represa foi preciso mudar o trajeto de muitos rios da região. Esse monte de rabisco é o que os engenheiros chamam de planta, mas são rios e nascentes que criaram a represa e foram transformados. Mas vamos falar do que interessa, da peça-chave da represa, o que a gente chama de barragem. Ela mudou a paisagem da região. Um dos rios afetados foi o Jeribatiba ou Pinheiros, como é mais conhecido hoje. Toda barragem é perigosa. Será que está sendo cuidado? Quem é responsável por isso? Aqui no Grajaú tem o MAB, Movimentos dos Atingidos por Barragens, um movimento social que se preocupa com pessoas que foram ou são prejudicadas por barragens. Tem um episódio no Podgraja com o MAB, assiste lá. A barragem mudou tanto a vida dos rios que esses homens de terno precisaram colocar peixes para dar a impressão que cuidavam da represa. Tópico 2. Grajaú. É estranho olhar para essa imagem e não achar o Grajaú aí. Ele ainda fazia parte de Santa Mara nessa época. E até a represa já existia. E o Grajaú não. Essa imagem é do que a gente chama de Grajaú hoje. E quase nem tem casa. E essa imagem é daquele mesmo lugar da última imagem. Só que hoje em dia. Assim como muitos bairros da cidade de São Paulo, o Grajaú foi construído por pessoas de diferentes regiões do Brasil. Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí. É muito estranho pensar que a Billings sempre foi um lugar de lazer. Mas em 78, a poluição já estava tomando conta. A gente vê ainda hoje o pessoal navegando, as famílias curtindo na Billings. Mas, óbvio que não como antigamente, né? Antigamente, aqui era como se fosse a praia desse lado de São Paulo. As pessoas vinham tomar banho de sol e tudo mais. O projeto de história apresenta o que produzimos no ano de 2024, a partir das visitas que realizamos na Ecoativa e no Imagem. A importância de conhecermos esses projetos é para a gente aprender sobre a cultura da nossa periferia, aprender sobre artes como grafite e aprender sobre a preservação da represa. Além das visitas, o projeto criou seu próprio podcast, conhecido como Podgraja, com entrevistas com pessoas que cuidam do território. Tópico 3. Frente de preservação. Carmelita, a Júlia, tem um grupinho lá na frente e tem um grupinho atrás, o outro gravador da turma e o trio das garotas. E a gente tá indo pro Imagem. A gente tá indo pro Imagem agora, enquanto eu não acho pra mim poder gravar e tirar foto, eu vou gravando daqui até a casinha, que é a imagem. Aqui
É um mural que eles chamam de... Como é que é o nome do mural mesmo? Collab. Aqui ele explicou que aqui era é tipo uma atividade que eles faziam para fazer os grafites aqui no mural. E aí depois de um tempo eles fizeram uns e depois foi chegando mais gente fazendo, aí virou da comunidade. Das escolas, né, que visitam. Aqui da comunidade aqui. A gente já tá quase, literalmente, quase no ateliê do imagem. Vocês podem ver? Imagem escrito ali. Deixa eu aproximar. Imagem, navegações, rotas de afeto, arte e cultura. O que cabe no meu prato. Que são o... Mais ali pra baixo e ateliê da margem, no caso. Mas aqui é o ateliê de imagem. O Imagem, ele oficialmente começou em 2006, mas a gente já nasceu de um grupo de amigos, de artistas, amigos, né, que tinham em comum o bairro onde a gente mora aqui nas margens da represa. Todos moravam perto das margens. Dessa amizade, a gente sempre tinha uma relação também muito forte com a represa, de gostar de estar próximo da represa, de estar nessa região mais de mata, né? E aí a gente até costumava brincar entre a gente que nós éramos os agentes marginais, aqueles que agiam a partir da margem, né? E, enfim, também nessa relação de amizade nós também trabalhávamos juntos em alguns casos, em escolas, em ONGs, onde a gente dava aula de artes, oficinas de grafite e etc. Aí a gente resolveu se juntar. A gente sempre trabalhava em alguma instituição, a gente falou, a gente podia criar uma metodologia, uma forma de fazer que fosse mais a nossa cara, né? Então a gente começou a desenvolver alguns projetos que a gente começava a agir juntos. Os primeiros era dentro do movimento hip hop Grajaú organizado. Em 2005 tinha um movimento organizado na cultura hip hop, em que a gente fazia uma série de produções culturais. Cada um a gente dava um título, como Artitude, por exemplo, envolvia sempre várias linguagens e sempre tinha também oficinas, né, uma parte pedagógica. E aí quando foi em 2006, o Mauro, que é o artista que eu acho que teve a grande ideia assim mesmo de dar o nome, né, de chamar mesmo, ele escreveu um projeto em que se previa fazer uma série de esculturas e intervenções artísticas pelo bairro, ao ar livre, e convidou esses amigos que já trabalhavam juntos para interagir junto, né? Então foi desde criar uma série de murais pelo bairro, desenvolver uma série de oficinas de artes, de meio ambiente, de trilhas pelo bairro. E aí depois deu certo, depois de 2006 deu certo, a gente falou, podemos fazer de novo, né? Aí fizemos de novo, aí fizemos de novo, aí agora. A primeira coisa que me pegou um pouco quando a gente foi no Imagem, que eu fui no Imagem pela primeira vez, porque eles já tinham feito outra visita, foi sobre, né, a praça de aulas. A gente sempre pensa muito na escola e na educação como um ambiente fechado, onde todo mundo tem que ficar sentado uma na frente do outro, escutando o professor falar, sem poder opinar muita coisa. Mas a cultura mostra pra gente que ela também é uma escola. Então a gente aprende muito com a cultura, a gente aprende muito sobre a nossa história, sobre o que teve antes da gente. Porque muitas das coisas que a gente não sabe, a cultura traz pra gente. Da história do nosso próprio Grajaú, que tem muita história, que é um lugar que, tipo, começou de um jeito que, tipo, ninguém imaginava, que muita gente aqui criou famílias e criou resistência e criou lutas e criou muitas coisas aqui dentro, mas a gente nem sabe, e a cultura traz isso pra gente. Pra vocês, falando na praça de aulas, falando dessa cultura fora, externa, a gente tá falando muito sobre o parque linear. E a casinha na frente de um parque linear que está sendo construído. Pra vocês, foi algo que influenciou em algum projeto que vocês estavam tendo? Ou algo que destruiu algo, tipo, pô, a gente queria fazer isso e agora vocês estão construindo aqui e acabou parando um pouco a gente? Ou tipo, pô, vocês estão construindo aqui, então agora a gente consegue fazer mais trabalhos? Ou algo do tipo assim. Essa construção do parque, ela é, sim, muito boa também.
Porém, ela tem também vários elementos ali também que dá para se criar uma problematização, né? Porque antes do parque tem um processo muito doloroso que é o processo de retirada das casas ali, né? Então, muitas famílias que tinham uma relação muito forte com aquele lugar tiveram que sair. E assim, é algo, inclusive, um pouco obscuro, porque a relação do poder público com essas famílias é uma relação, às vezes, muito de família para família. E então a gente não sabe o quanto que essas famílias estão sendo indenizadas corretamente, ou como esse processo está sendo feito, né? Porque você vai parar num auxílio aluguel, após você ter construído uma casa de uma vida inteira. Que aluguel é esse, sabe? Que apartamento é esse, né? Que condições de vida que essas pessoas vão ter nesse outro lugar? Então, assim, e fora as questões de impacto ambiental também, né? Eles tendem a sempre a cimentar tudo. Então, você vê o Parque Linear, quanto cimento que tem ali, numa área que, já tem uma tendência a ser mais orgânica, né? Então, assim, uma das críticas que a gente faz sempre esse parque é que poderia ser mais árvore, né? Mas, sem dúvida, é um espaço que ajuda também, né? Tem um espaço que as casas também não estão totalmente dentro da represa, que tem um sistema mais canalizado do esgoto, né? Então tem vários pontos positivos, sim, né? Que ajudou, inclusive, a gente a problematizar junto com os visitantes, com as escolas que visitam a gente, com o entorno ali da casinha, né? Todas essas questões aí, né? Que tanto os pontos positivos quanto também os pontos que podem ser mas a gente tem um sonho, sim, de poder fomentar que esse território seja a gente tem uma expressão assim, muito usada, né? Que seja um território educador, que é um território que esteja introjetado nas pessoas um olhar de cuidado, né? Um olhar de cuidado com o espaço no qual a gente está vivendo, um olhar de cuidado com as crianças também, com as pessoas do entorno, como um todo, né? Eu falo das crianças, mas assim, dos adultos, dos idosos, que todos possam ter um olhar mais de cuidado mesmo, de troca, né? E de valorizar também o potencial que esse território tem, né? Mais uma vez, reconhecendo a sua cultura, né? A sua história, né? Também, né? Eu acho que é importantíssimo a gente resgatar a memória da história dessas pessoas que moravam ali, desses mais velhos, né? Que conheceram esse espaço antes da gente, né? Que inclusive em meio a esse contexto de natureza, né? Bom, a minha relação com a casinha é desde quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu era uma criança que participava da casa há 20 anos atrás. Hoje eu tenho 28. Eu era uma criança que era educanda e agora eu sou educadora. A gente queria tirar uma dúvida aqui, se você aprendeu a velejar na casinha. Se foi lá onde você aprendeu tudo isso ou aonde você aprendeu? Foi na casinha também. Você já teve algum contato com o Ferrugem? Já, o Ferrugem era um amigo meu pessoal, assim, né? A gente fazia bastante coisas com a Roda de Afeto, que é o projeto que eu sou uma das coordenadoras. Então a gente levava as mulheres para andar de caiaque, para poder fazer mutirão de limpeza. Então o nosso contato era muito para preservar a represa mesmo, assim, né? Nesse âmbito de quanto mais pessoas cuidarem desse espaço, a gente pode ter uma represa que talvez não vai ser despoluída, que é anos e anos, mas eu acho que era um objetivo em comum, assim, né? Tanto do projeto dele quanto os outros projetos que ocupam a represa. Bom, a Roda de Afeto chega na minha vida depois de um processo de depressão. E era um projeto que acontecia no Céu Navegantes, com trabalhadoras do SUS, assim, terapeutas, psicólogas. E aí, quando eu chego naquele lugar, eu era a pessoa mais nova, assim, né? Eu tinha 19 anos na época. E aí eu fui para ser cuidada e eu aprendi a cuidar dessas mulheres. Então a Roda de Afeto era um espaço onde que muitas mulheres trabalhadoras, principalmente da escola, tinham um espaço de cuidado, de conversar, de falar como que estava sendo pesado a vida, né? E eram muitas mulheres que eram trabalhadoras da limpeza, eram trabalhadoras da cozinha. Então era um espaço onde que aquelas trabalhadoras do céu, principalmente, e moradoras do Grajaú tinham para falar sobre as coisas que estavam doendo, né?
Então, a Roda de Afeto foi um espaço que eu fui para cuidar e hoje eu tenho a oportunidade de cuidar de outras mulheres. Como que você aprendeu a velejar e quem te ensinou a velejar? E quando eu tive a minha primeira experiência com a vela, eu tinha 8 anos, né? E eu ficava na casa da minha avó, junto com meus 2 irmãos. E aí eu vi uns barquinhos na represa e eu falei, puxa, que coisa é aquilo ali? Nunca tinha visto, né? E aí eu desci e tinha alguns meninos que hoje são meus amigos, né? E falou assim, você quer entrar no barco? E eu falei, bora. Então eu aprendi muito com os meninos, assim, né? Com os instrutores da época. Na época eu não tive nenhuma instrutora mulher, assim, né? Então meu contato sempre foi com os meninos, com os homens. Então eu aprendi com a molecada. Então, o barco virou, se vira. Diferente do que a gente tem hoje, né? Eu sou uma das instrutoras, então a maioria das pequenininhas gosta muito de ficar comigo, assim. Então, eu acho que é uma referência para elas, porque eu não tive referência de mulheres velejadoras na minha infância, né? Eram sempre os homens. Então, foi com os meninos. Além da roda, eu faço parte da Associação Imagem, que é a associação que tem 5 projetos. Também, através da roda, a gente faz muita coisa, né? Além de ter os processos terapêuticos e psicológicos, a gente trabalha um pouco a permacultura, que é com a Estela Cunha, que é da associação, né? Então, a gente tem o Ocupa Mulher, que é uma frente que a gente desenvolveu. Então, a gente faz atividades toda quinta-feira com mulheres, né? E o nosso público é a galera do CCA, então a gente enfatiza que a gente chama as meninas, né, as adolescentes, para velejar. Eu sempre chamo as adolescentes, né, porque a mulherada tem uma demanda de vida muito maluca, assim. E aí, uma coisa que eu estou fazendo desde o ano passado é pensar possibilidades de ter mais mulheres velejando, e principalmente mulheres negras, né? Porque quando eu vou velejar na Guarapiranga ou no mar, só tem eu de mulher negra, né? E eu acho que isso é uma questão muito complexa, assim. Onde que as mulheres negras estão, né, nesses espaços? A gente só serve para estar nos espaços para ser da área da limpeza, da área da cozinha, da área para ser babá, né, ser cuidadora, nunca com o protagonismo de ser realmente uma velejadora, né? Tem outras mulheres, mas são muito longe daqui, tipo Rio de Janeiro, Nordeste. E das frentes que eu toco é poder pensar a possibilidade para outras meninas irem velejar. Mas como que eu faço isso? Com recurso, né? Com grana. Porque se eu falo, vou chamar as meninas do Ciprama para velejar todo sábado. Aqui é longe do gaioto, né? Se eu não tenho uma possibilidade de ter um alimento. Pode ser um lanche simples. Então, eu acho que é um dos grandes limitantes, assim, né? Então, a gente vai fazendo pequenas ações para essas meninas e mulheres poderem ocupar. A permacultura é um termo que alguns gringos, né, a gente pode falar assim, trouxeram. E existem os nossos pensamentos antepassados, dos nossos povos originários, dos quilombolas, populações que viveram aqui antes de os brancos chegarem, né, os portugueses. Então, existe esse pensamento que tem tudo a ver com permacultura. Parece que não faz sentido, mas olha só, plantar junto, os indígenas tinham a roça de mandioca, abóbora e feijão. Aqui a gente não planta separado. Isso é um conceito da permacultura também. Então, foi como uma ideia que já existia, antepassado dos povos originários, dos quilombolas, que chegou numa época de 1950, e aí dessa época definiram como uma permacultura, com esse nome, para ficar mais fácil de globalizar, sabe? De mundializar, de todo mundo entender. E aí um pouco é isso. O que eu posso dizer mais simples, talvez, é que a permacultura são 3 pilares, 3 bases que regem ela, que é o cuidar de si, cuidar das pessoas e cuidar da terra. Ou, outro jeito de dizer, cuidar das pessoas, cuidar da terra e o partilhamento justo dos excedentes.
que a gente vive numa sociedade que não partilha. Por isso que uns têm mais e outros têm menos, né? Então a permacultura se rege por isso. Se a gente for ver, é como os indígenas vivem, é como os quilombolas vivem. Por isso que eu acho que tem tudo a ver e é bom conhecer todos esses nomes, né? Que tem variedade de bastante muda de plantas medicinais, tem a hortelã, tem a capuchinha que você pode comer a plantinha, a flor, que ela é comestível, que é essa aqui, ó, a capuchinha é essa. Esse aqui é o manjericão, também para molho, também. As florzinhas também é comestível, bem docinha. Tem esse também é o poejo, que também é para chá. O boldo. Temos capim. Temos variedade de plantas aqui para, assim, se tiver alguém com gripe, esse tempo está muito seco, a gente tem um chá para ajudar a amenizar um pouco. Temos torrada com uma pasta de tomate seco e uma pasta de girassol. O bolo é de cenoura e um bolo de maçã. Aí, como vocês trouxeram pão, sobrou bastante, também coloquei na mesa. E o bolo de maçã e melancia, um suco de goiaba com limão e bom apetite. E bem aqui no cantinho, eu não sei se vocês estão percebendo, as meninas prepararam um balaio de amor para vocês. Depois que vocês pegarem o lanche, levam amor com vocês também. É um lugar muito importante para o Grajaú, que passa essa história para as escolas, para os estudantes, porque assim, com a visita nossa lá, a gente consegue estar transmitindo aqui, igual a gente está fazendo agora no podcast, essa história, essa cultura, tudo isso que vocês trazem para dentro do Imagem, a gente consegue estar lá dentro, buscar um pouco e conseguir levar um pouco. Vocês tiveram todo o zelo com a gente de apresentar a casinha, de falar sobre cada espaço ali, sobre apresentar sobre cada um de vocês, porque vocês estavam lá, os projetos que vocês tinham lá para apresentar pra gente foram, cara, foi uma experiência muito incrível que eu tive. Eu nunca tinha tido uma experiência. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cultura, eu gosto muito de tudo que vocês apresentam no Imagem, e eu não sabia da existência do Imagem. Então, o Imagem foi um dos lugares que me fez não querer dar tchau pro Grajaú. Porque normalmente a gente pensa o quê? A gente sabe que 90% das pessoas que moram no Grajaú pensam assim, eu quero ganhar dinheiro e ir embora daqui. Eu não aguento mais esse Grajaú, não sei o que, esse lugar. E a gente, conhecer esses lugares como vocês, como a Equativa, como muitos lugares como esse, a gente percebe, o Grajaú tem potencial para ser um bairro incrível. A gente tem uma coisa que eu converso com meu pai, que eu chamo de perigo amigo, né? Que a gente se acostumou com a política dar tchau pra gente, a política não ligar pra gente, os políticos estarem nem aí pra gente. A gente se acostumou, vem alguém lá, não sei da onde, visitar a gente aqui, aí começa a escurecer, aí, meu Deus, se a gente for roubado aqui, não, aqui a gente não é roubado não, aqui os bandidos passam da pra gente. A gente já tá tão acostumado com os olhos fechados da política com a gente, que que começa a virar algo normal, normalizado. Só que isso não tem que ser normalizado, a gente tem que viver num bairro onde a gente se sinta bem, que a gente se sinta seguro. E o Imagem, eu motivei esses trabalhos que vocês têm, que a gente sabe que é um trabalho muito árduo, porque a gente quer de um projeto, a gente tem um trabalho muito grande. Imagina vocês que são um projeto maiores do que a gente, que é um projeto de escola. É pensar que o Imagem é um lugar que todo mundo que mora no Grajaú deveria conhecer. Todos que moram aqui deveriam conhecer. Meu pai mora aqui desde que ele nasceu e ele nunca precisou falar sobre Imagem. Então, é um lugar que mostra que o Grajaú tem potencial a ser um ótimo bairro, a ser um bairro onde as pessoas podem morar, criar histórias, criar raízes de um jeito bom. E o Imagem que mostrou isso. Reabriram o espaço e eles fundaram o Navegando nas Artes. E desde 2016 a gente está fazendo as práticas náuticas aqui na Represa Bines, contemplando as crianças do bairro e as crianças de fora também. Além das crianças, os adolescentes
e o pessoal da idade avançada também, fazendo essa troca, essa vivência e mostrando o nosso ponto de vista sobre o Barco à Vela e a natureza e o nosso bairro. Que é isso engloba educação popular. Acho que é importante colocar isso também, educação popular. A educação popular é uma ferramenta que o Estado, na escola, que é onde vocês estão, não consegue oferecer ou também não querem que ofereçam. Esse outro olhar que tem da educação que pode ser agregar para auxiliar os professores. Com mais calma a gente pode depois entrar o que seria educação popular, mas esse que diferencia da época da Venta e Popa para hoje, navegando. E com isso, o Navegando, junto com o Tim, que é do grafite, a gente tem um diferencial que é sempre as nossas velas grafitadas, com desenho. Sempre tem um diferencial nas velas, sempre não é branca, igual dos outros lugares, da Agora Branca é tudo branca. A daqui sempre é coloridas. E elas são feitas aqui, né? No espaço. São no espaço, ou às vezes a gente depende de um espaço maior, que tem velas de mais de 4 metros, então a gente tem que ter um ateliê maior. Um ateliê maior, alguma outra estrutura para pintar elas. Tem umas velas bem grandonas mesmo. E aqui a vela que a gente tem é de artistas amigos nossos. Tem a do Jonato, tem do Mauro e tem da esposa do Mauro também, a Mona. Mona é uma artista suíça que ela faz bastante artes em prédio. Não sei se vocês já chegaram a ver alguma arte dela. A gente tem a vela dela, que é muito legal também. Depois a gente pode mostrar para vocês. Tem também a do Nove Noel, que é um artista da Espanha. E a gente teve uma também que foi uma homenagem para Mary Liz. Maria Liz, que é a filha da Lu, que foi um artista que veio do México. A importância que a gente vê no Imagem é difundir a cultura como um direito para todos, assim, né? Muita gente às vezes acha que a cultura ou a arte é para quem tem a vida ganha já, né? É para quem, tipo, não tem mais nada para fazer, eu vou no teatro. Não tenho nada para fazer, eu vou ouvir uma música. Não tenho nada para fazer, eu vou uma exposição. Na verdade, não, assim, sabe? É essencial para tudo. Isso é o que cresce na nossa mente. É o que cresce. E sobretudo na relação com a educação. Uma das coisas que muita gente também acredita, assim, e a gente vê nessa relação de importância, é a parceria da cultura e da arte com a educação, né? Eu acho que isso tem uma liga muito boa, assim, sabe? Quando a gente consegue estabelecer parcerias em que a cultura, inclusive do território, né? O Grajaú, por exemplo, que é um território tão rico culturalmente, né? Pode estabelecer uma conexão com essa comunidade escolar, né, de Paris. Qual que é a sua preocupação com a represa hoje em dia? Acho que toda, né? Bom, ano que vem ela faz 100 anos e ela é uma represa que foi construída, né, com um grande propósito para abastecer São Paulo e gerar energia para o grande ABC. E aí tem uma grande questão que era um rio que vinha do Rio de Urubatuba e tem uma comporta, né? Então hoje de manhã a gente estava fazendo mutirão. A gente conseguiu recolher da represa quase 900 quilos de lixo, assim, em 1h30. E são lixos que estão lá há muitos anos, assim. Eu tenho uma foto que eu tinha, acho que meses, e a represa já estava suja, há 28 anos atrás, né? Então, por mais que eu faça mutirão, por mais que a galera faça mutirão, falta muitas políticas públicas, né? As políticas estão aí, ó. Nossa, o hidroviário, né? Grande evolução, mas a represa está abandonada, assim. Seja pelo deserto do lixo, do nosso próprio esgoto que vai parar dentro da represa. Então, eu acho que é uma tarefa que é de todo mundo, assim. Aqui a gente conseguiu falar um pouco, uma pequena parte sobre tudo que você faz, tudo que você ajuda aqui no nosso território. Então a gente queria que você falasse pra gente como a gente pode ter acesso ao seu filme, as outras pessoas que tiverem vontade de conhecer mais sobre você, conhecer mais o trabalho que você faz, porque você ajuda muita gente aqui no nosso território, você faz muito pelo nosso território, então a gente queria saber como que a gente pode ter esse acesso para falar um pouco mais sobre você.
Bom, o curta é engraçado, né? A galera fala, você é atriz também? Eu falo, não. Foi uma loucura, porque o trabalho ambiental me levou para muitos lugares, assim, né? Então, falar da represa, falar de velejar, né? Sendo uma mulher periférica, negra, é muito complexo, assim, porque a galera fala, você veleja? Tipo, a galera meio que subestima, assim, né? Fica, aonde? E qual represa? É verdade? Né? Então, quando eu chego nos espaços, a galera fala, você faz isso mesmo? A galera meio que duvida, assim, né? E aí, depois da pandemia, eu fui buscar ajuda para cuidar das mulheres, porque tava pandemia comendo solta, várias mulheres sofrendo violências, e eu não ia dar conta sozinha, né? E eu fui atrás de uma amiga, a Dani. E aí eu contando pra ela, né, das violências, da galera falecendo de Covid, da galera passando fome. Daí o companheiro dela falou, puxa, tem um edital da União Europeia, que é o edital da Europa, que eles estão financiando pessoas que trabalham com o meio ambiente. Eu acho que a história da Laís poderia virar um curta. E eu falei, o quê? Vocês querem fazer o quê, gente? E aí foi um processo, assim, né? Porque eu tive que resgatar várias memórias, assim. E aí eu fui entender que eu não tinha referência de mulheres negras na vela, na água. E aí foi onde que eu conheci uma referência que eu falo que, né, a gente acha que os nossos antepassados são isso que a gente é, né? Eu tenho muito isso rico, assim. Eu acho que em outras vidas eu também era velejadora. Trabalhava com canoa. E aí eu conheci a Zaci Bagaba, que é uma princesa do continente africano. E ela foi sequestrada, né, junto com milhares de pessoas do país dela. E ela foi para o Espírito Santo. E aí ela foi para uma fazenda, que era uma fazenda bem famosa, assim. E aí ela ficava muito triste, assim, né? Por várias pessoas do seu continente serem escravizadas e por ela não conseguir fazer muitas coisas. E aí ela conseguiu, né, com as artimanhas, fugir dessa fazenda junto com todas essas pessoas. E aí eles usavam canoas, né, para ir até os portos para poder saquear os navios e libertar os outros povos que estavam sendo que iam ser escravizados, né? Então ela fez isso milhares e milhares de vezes, assim. Então ela é uma grande referência para mim, né? E aí, quando a gente passou nos festivais de cinema, eu fui para o Espírito Santo, que era a cidade onde Kizzacimba fez todas essas coisas magníficas. E foi muito forte, muito pesado ao mesmo tempo, né? Porque eu tava lá mostrando a história de uma menina do Grajaú para milhares de pessoas e de como a galera de lá não sabia quem era Zacimba. Tipo, porque as histórias do nosso povo, assim, principalmente o povo preto, não é contada, né? Então, eu sempre falo que a galera tem muito conhecimento nos portugueses, nos chineses. Eu falava sempre pra galera do CCA, né? Essas histórias aí são histórias que foram feitas pra gente esquecer a história dos nossos ancestrais, né? Então, o filme a gente vai passar no festival, acho que é em Pernambuco esse ano. E aí depois a gente vai compartilhar no YouTube. Mas se vocês quiserem, a gente pode compartilhar o link. A gente quer muito. A ideia é que o filme seja um disparador pra gente pensar, né? Quem é Zacimba? Como que a vela mudou a minha vida e talvez possa mudar outras vidas. Como que a gente também tem que falar para a CB Vela, que é a Academia Brasileira de Vela. Cadê a galera dos territórios periféricos, né? Tipo, cadê? Nos grandes campeonatos de vela. Tem vários campeonatos pelo Brasil, vários. Mas quando você vai participar, não tem. Não tem gente parecida com a gente. Não tem. E eu acho isso muito errado, porque a gente tem uma costa brasileira gigantesca. De sul a norte. A gente tem um mar imenso, assim, a gente tem rios, lagoas.
E por que esse esporte é tão elitizado? Né? Sendo que os nossos ancestrais utilizavam a canoa, a água, para libertar o seu povo. Né? Então é muito contraditório, porque essa galera rouba a nossa história até hoje, assim, né? Então eu fico muito revoltada com tudo isso. Acredito que a maior coisa que a gente pode fazer é começar a quebrar o cimento, dar mais área permeável, drenada, colocar mais árvore no chão, que é a partir das árvores que as águas entram. E isso é muito importante. Começa com plantando tempero na sua casa e acaba com plantando uma árvore para todo mundo, sabe? Porque é isso, partilha justa dos excedentes, né? Então, essa é a mensagem, gente. Que bom que vocês estão querendo saber mais sobre isso, né? Isso aqui já é uma grande coisa. Parece que não dá trabalho nenhum, mas isso aqui dá bastante trabalho e é importante que dê, porque não somos seres sedentários, né? A professora de história pode falar melhor, né? Passamos de coletores, né, para sedentários. Então, é movimento, sim. Exato. Então, é isso. Que bom. Vamos fazer mais. Manda mensagem mesmo para as pessoas. Tomara que elas escutem. E não precisa ser com as minhas palavras. Acho que as palavras de vocês fazem muito mais sentido, né? Tá bom, obrigada. Obrigada. Essencial. Eu confiei no seu potencial. Eita! Nossa, esqueceu. Ui! Eu vou botar tudo aqui, ó. Olha aqui, deixa eu ver. Não, eu vou te ensinar como é que faz. Se ele ensinar como é que faz, eu vou dobrar aqui só pra... Tá bom? Eu queria o céu. Agora só vou ver. Mano, você não faz projeto, não. Eita! Ai, gente, no nosso iate de luxo, eu tô amando! Ai, o cara chegou no canto! Eu não tô aguentando isso, eu tô rachando o bico! Dá tchau, pessoal!